Muito boa noite. Engenharia Humana na área, transmitido pela plataforma do Tudo é Negociável. Aí, esperando a plataforma informar os nossos seguidores. Sejam todos muito bem-vindos quem for entrando. Fernandinho na área. Uau! Hoje o tema vai ser continuação da transmissão passada, que tinha uma convidada muito especial, que era a Jaque, né, a psicóloga. A Andréia, do Engenharia, estava participando. E a transmissão, a plataforma foi muito malvada, mas acho que essa vez não vai acontecer. Vamos providenciar tudo para que fique próximo da perfeição para vocês assistirem a gente, tá ok? Professor Robson já está na área. Aí sim. Deixa eu colocar o cara aqui para entrar junto. Transmissão ao vivo para as plataformas, redes sociais, através do Instagram, do Tudo é Negociável, tá? O Engenharia Humana e equipe de desenvolvimento nasceu aí para transformar vidas. Espero que essa mensagem chegue até você, chegue até no seu coração, para transformar a sua também. Nós falávamos sobre amor próprio e vamos dar sequência nisso. Olha só, um tema bastante apropriado para uma época pós, acho que não chega a ser pós, porque ainda não está em definitivo a liberação das máscaras, né? A gente ainda está envolto ao Covid-19, as vacinas avançaram bastante e aos poucos vão tomando proporções aí, estudante, casas noturnas, as proibições vão sendo mais relaxadas a partir de esse tempo. Amor próprio, vamos nessa. Lembrando a princípio que nós nascemos egoístas, né? Se considerarmos o princípio de que nossos primeiros professores vão ser nossos pais, vão estar envoltos sempre da gente, né? Para nos cuidar, para nos atender, alimentação, prover roupa, estudo, moradia, né? Essas preocupações, elas são despretensiosas. É tão bom esse momento, até lá os seus 6 ou 7 anos, né? Em que basta um acenal, basta um choro, que as coisas vêm automaticamente à nossa mão. Por família, seja lá de que modo você teve essa condição. Mas a providência era óbvia. Então, nesses primeiros estágios, somos atendidos com amor, somos atendidos com carinho, com afeto, principalmente por parte materna, né? Deixa eu ver quem... Uau! Uou! E aí, cara? Firmeza! Como é que tá você, irmão? Cada dia melhor sempre. E você? Uau! Aí sim! Aí sim! Dando continuidade aí, professor Robson. Manda André bala. vai se atrasar um pouquinho. A gente ficou incumbido de tocar o terror aqui. Bora lá. Então eu estava falando sobre os primórdios, quando a gente nasce, né, professor? Há os indícios fortemente que indicam que nós nascemos egoístas.
né? Egoístas no sentido de sermos atendidos das necessidades primeiras, né? Ou seja, alimentação, vestuário, um teto sobre a cabeça. Nessas primeiras fases, temos a percepção de que o mundo gira em torno da gente. E que por esses princípios saudáveis é que os pais vão nos indicando alguns caminhos, dizendo sobre a divisão, sobre tendo um olhar altruísta, um olhar para o outro. Se isso não for interrompido, o ser humano ele nasce com aquele equilíbrio, né? Um pouco mais sobre o amor próprio. Não tendo esse equilíbrio durante a fase da infantil, nós crescemos com a percepção de que talvez ou cedemos demais ou partimos do princípio do egoísmo, né? Em que, tendo a impressão de que o mundo nos deve alguma coisa, né, professor? Sim. As exigências de expectativas em relação ao outro. Quando não sou atendido, posso me tornar agressivo, posso me tornar manipulador, posso me tornar extremamente ciumento, se não houver a percepção de que eu quero mais daquilo que minha infância me deu. Então eu vou passar para o outro essa informação como posse. Em alguns casos, associa-se até a doenças patológicas, quando o egoísmo ele passa dos limites. A agressão, a intolerância, né? A negligência em relação aos pedidos do outro. E daí, com esses excessos, falando dos excessos a respeito do amor próprio, passando da limitação, do entendimento do que você se ama tanto ao ponto de que você se tornou egoísta. Sim, em alguns casos se não tem essa percepção, não cresceu, não teve a visão de autorresponsabilidade, ele pode carregar essa quase uma patologia, se não há patologia, porque a nível psicológico isso se torna até um sociopata. Então, assim, as querências, atendendo às petições do outro, quando não são atendidas, né, e ele negligencia isso, até o fato dizendo assim, você não me atendeu, não superou as minhas expectativas, você não serve. Então, há uma explosão, uma ira, uma raiva que isso pode produzir, porque você não foi suficiente em relação àquilo que eu queria de você. Não era nenhuma expectativa, já passa a ser uma exigência, né? Existe o transtorno de borderline, que leva a passar dos limites e até transgredir aquilo que moralmente a pessoa possa colocar de divisão. Então vem agressão física, tapas no rosto, se apoderar, se segurar da pessoa, dizer você tem que fazer aquilo, né? Há essa condição. Mas, pelo outro lado, a gente estava observando, professor, das pessoas, até teve um comentário dentro do post da Andrea, dizendo assim, tem dias que eu me sinto um lixo. Quando a pergunta dizendo assim, você se ama? Então, essa questão eu levantei alguns dados, professor, e por experiência própria, né? Eu acho que nós chegamos aqui numa condição humana, ninguém é robô ou perfeito, mas que nós encontramos algumas soluções dentro da engenharia para a gente poder seguir mais saudavelmente com isso, né? Então, partindo do princípio de autoestima, eu acho que, no meu caso, como referência, eu tive essa aproximação com a minha essência, dizendo assim, se não tiver o mínimo de autoestima, a gente passa a ser o contrário do egoísta, né? Algumas pessoas podem interpretar isso como abusador, ou gentileza, ou você pode ser generoso demais, né? O contrário disso, por querer agradar, por querer
fazer o melhor para o outro, para ser observado, para suprir aquele momento de carência, talvez, e não entende que isso não é amor próprio. Falando um pouco mais sobre as limitações entre não certo e errado, mas um limite de que você, eu me amo o suficiente, então posso transbordar na vida do outro, mas eu me amo tanto mais que o outro não faz a diferença na minha vida. Então acontece como narcisismo, né? Sobre um pouco mais dessa parte do egoísmo. Fala um pouquinho disso pra gente, professor. A que ponto é tolerante ou não a parte do egoísmo? Separando as pessoas, dizendo assim, amor próprio e egoísmo. Diferenciação. Olha só. Uma grande maioria de nós somos... Eu vou partir do princípio aqui dos 98,2, né? Uma grande maioria de nós, que é 98% de nós, vivemos desde quando a gente nasceu lá até os dias de hoje. Isso não é só para nós, é para todos os que se passaram neste mundo, né? E resume-se em 3 palavras, que é ritmo hipnótico, alienação e tempo, né? Todos nós fomos, né? Somos e seremos influenciados por essas 3 palavras, que é o ritmo hipnótico, a alienação e o tempo. O tempo todo, desde quando a gente nasceu, a gente está numa alienação daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente sentiu e daquilo que a gente vivenciou. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. Então, uma grande maioria de nós, que é os 98, a gente acredita que o mundo é do jeito que a gente enxerga. E aí, a partir do momento, que aí onde entra a engenharia humana, eu já vou chegar no ponto que você me falou, a partir do momento que você começa a se perguntar, a se questionar, a partir do momento que você começa a buscar o autoconhecimento, tem até uma frase que eu marquei ali, ó, o caminho da libertação é o autoconhecimento. Porque como nós, os 98, nós fomos criados lá desde os primórdios, até quando existir pessoas nesse mundo, a gente vai estar dentro dessas 3 palavras, que é alienação, ritmo hipnótico e tempo. Alienação, ritmo hipnótico e tempo. A partir do momento, e a gente só vai buscar isso, é importante dizer, todos nós, só vamos buscar o autoconhecimento quando a gente se depara lá com um momento um momento de muita frustração, um momento que você se ira, que você tem muita raiva, e aí você começa a buscar o que você não buscou a tua vida toda, você começa a questionar, você começa a se perguntar, e aí você vai começar a buscar uma palavra chamada autoconhecimento. E Verdade. Autoconhecimento, uma grande maioria das pessoas busca o autoconhecimento para carro, vendas e tudo aquilo que está dentro da sua vivência. Porém, uma grande maioria das pessoas esquece de buscar o autoconhecimento, que é o autoconhecimento aqui dentro. Quando você busca de verdade o autoconhecimento, quando você começa a se autoconhecer, você começa a se libertar de toda essa influência que a gente teve durante a nossa vida. E quando você começa a se libertar, quando você começa a buscar o autoconhecimento, você vai percebendo que você viveu uma vida toda acreditando em muitas coisas que já não faz mais sentido. Que você fez
muitas coisas, que você passou muito tempo da sua vida se frustrando, se martirizando por coisas que colocaram na sua cabeça e que você nunca questionou. Exemplo. Exemplo. Vou dar um exemplo. Você tem que casar com alguém e viver a tua vida inteira com essa pessoa. Sacou? Sim. Essa era uma crença, eu acho que da geração, né? Que dizia assim, você fez o compromisso, você vai ter que assumir ele, porque você fez esse compromisso público, vá até o fim. Uma coisa que a gente sempre ouviu ruim com ele, pior sem ele, era isso, né? E aí você bateu na tecla lá do individualismo, né? Sim. No começo. Que foi aí que você me fez a pergunta. Quando você começa esse processo de autoconhecer-se, que é o processo, se você que está aí do outro lado for estudar a vida de todos os grandes, de todas as pessoas que se desenvolveram, de todas as pessoas que destacaram, de todas as pessoas que são considerados líderes em alguma coisa, independentemente se é no futebol, se é na religião, se é em vendas, você vai entender que essas pessoas, em um certo momento, elas se depararam com uma frustração muito grande e eles foram buscar o quê? Autoconhecimento, autoconhecer-se. E aí diz assim, ó, uma grande maioria das pessoas vai buscar o autoconhecimento, o autoconhecer-se após os 40 anos. Uau. Por quê? Por que após os 40 anos? Porque até os 40 tem aquela fase que a gente é criança e a gente quer ser adolescente, né? Para dizer assim, meu pai já não manda em mim, eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Quando eu fizer 18 anos, eu vou ter o meu carro, vou fazer isso, aí chega aos 18, você tem o teu carro, você tem um trabalho, aí você casa, aí você estuda, e aí chega lá nos 40, você já fez tudo isso. E às vezes você é um cara que separou, às vezes você é um cara que está morando com alguém, e aí você começa a se perguntar, mas né, me falaram que quando eu fosse para a escola, eu ia ser feliz. O Leandro Carnal fala muito sobre isso, né? Quando eu fizer o primeiro ano, vai ser fera. E quando eu chegar aos 8, vai ser fera. Tá. Eu passei por tudo isso, cheguei aos 40, frustrado pra caralho, que é o que acontece com uma grande maioria das pessoas. Frustrado. E aí ele começa a se questionar. Será que era isso mesmo? Aí ele começa a se questionar. E aí chega um ponto que ele vai ter que buscar o autoconhecimento. É aí que ele se depara, que ele se conecta com o que está aqui dentro dele. E aí você para de ser individualista. E aí você para de se comparar com os outros. E aí você começa a olhar para a coisa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Você tá pensando aí, né, cara? Essa cara que você tá fazendo, as pessoas que estão nos assistindo também estão fazendo. Lembra que eu falei das 3 palavras? Ritmo hipnótico, alienação e tempo. Tá tudo aí. Aos 40, a gente começa a se questionar. Porque a gente já passou por todos os ritmos. E aí você chegou num momento que muitas das coisas que você tentou fazer não deu certo na sua vida. E aí você está frustrado, você está quebrado, você está arregaçado. E aí você começa a se conectar com a pessoa mais importante da sua vida. Hoje a gente está falando sobre amar-se, né? Sobre amar-se. Amar-se. Se amar. E aí, Fernando, existe um processo, cara. Existe um processo. Existe um passo a passo. Existe. E é muito simples.
Quando a gente se depara com isso, você fala, cara, é só isso. É só isso. É só isso. Porque a gente vive numa... Quando a gente é criança, a gente faz de tudo para agradar quem? Principalmente. Quando você era gurizinho lá, ou você que é mulher, quando você era uma menininha, né? Você fazia de tudo para agradar quem? Professor, pai, a mãe, o tio, os irmãos, o primo, sobrinho, o gato, o cachorro, para agradar todo mundo. A sacada é, quando que você fez para agradar você? Quando que você fez para agradar a pessoa mais importante da sua vida? Cara, eu me deparo assim, Fernando, hoje, e eu tenho falado isso todos os dias, cara, a vida é tão boa, irmão, sabe? A vida ela é tão boa, ela tem tantas oportunidades, tem tantas coisas boas, mas 98% das pessoas vivem uma vida medíocre, cara, sem se conectar com elas. E eu falo assim, eu já fui assim. Eu já fui assim. Então a gente quer levar essa energia, esse amor próprio, essa conexão que a gente tem com a gente todos os dias para todas as pessoas. E a sacada que você está aí do outro lado, existe um processo que é muito simples e que a gente está preparado para te ajudar a se conectar com a porra toda que está aí dentro. A pergunta é, você quer saber disso? Eu tô com o processo aqui, ó, para passar para vocês. Posso começar, Fernando? Vamos descer a ripa. Deixa eu, só um segundo, professor. Deixa eu fazer as vezes da Andréia, senão depois ela vai brigar. Muito obrigado, vocês que entraram. Deixa eu lembrar, tem a Josi, tem a Lu, tem um pessoal novo, tem a Camila que entrou agora, tem a Marci que está aí, sempre dando uma força pra gente. Escritora, uau! Entrou o Márcio. Tem o Marco Felipe aí, ó. Entrou o Márcio, obrigado, viu, Márcio? Olha aí. Se alguém passou, a gente segue em frente. Beijo grande. O Engenharia sobrevive de perguntas, tá? O que não está fazendo sentido, ou você tem vontade de fazer uma pergunta, bota aí, a gente levanta esses questionamentos. A gente está falando um pouco sobre amor próprio, e hoje é um papo de meninos, porque a dona Andréia teve um compromisso, um contratempo de última hora. Ela falou assim, vou me atrasar. Pode ser que ela chegue a tempo aí. Falamos sobre caminhos a respeito de amor próprio e eu levantei a questão de egoísmo. E o professor está explicando que, na verdade, até você procurar o caminho de autoconhecimento, você não vai sair dessa. Lembro que no meu processo, o tempo todo eu procurava me manter ocupado, mas não feliz, né? Eu lembro que passei por um período em que eu não queria me encontrar. Aí tem até as brincadeiras, você fugia de você mesmo? É onde eu estava, lá estava eu. E daí você vive esses personagens, né? Como disse o professor, o agradador, para você poder ser aprovado, para você poder estar dentro da média, né? Que a gente questiona, bate muito forte nisso, o ser mediano é um termo pesado, mas é mais sobre aprovação. Eu acho que a gente passa muito disso. O ritmo hipnótico, na verdade, vai ser implantado desde sempre. Acho que eu vou me arriscar, Robson, a falar assim, desde do princípio dos tempos. Teve um cara que veio para quebrar isso, as pessoas não entenderam e levaram ele à morte, o preço disso, né? Por Sim. Códigos, alguns entenderam até mais fácil ou vivenciar muito isso. Mas a questão dizendo assim, quando chega essa pergunta, e foi perguntado para mim algumas vezes, essa cara eu conheço, você se ama? Aí você vai dizer assim, poxa, vem todos os cis, né, dentro do cérebro. Se eu responder que sim, ele vai me achar egoísta.
Se eu responder que não, ele vai achar que... E daí você acaba por não responder por você mesmo. Igual a questão que a Andrea levantou na live passada. Ela cozinhava para os outros, lavava, passava, viveu em função de uma família. Também eu já passei por isso. E quando questionaram, dizendo assim, o que você gosta? Rapaz, me deu um trabalho para responder essa pergunta. Deu um trabalho danado. Igual na mentoria em que você batia na mesa e dizia assim, Fernando, responda 3 coisas que você mais aprecia em você. Eu me lembro até hoje, não, eu demorei tempos e não tinha mais tempo, porque era eu e você assim, responda agora. Você tem que saber o que te agrada, você tem que saber alguma coisa que você gosta. Eu falei, cara, eu não sei o que me agrada. Então, essa questão que foi levantada a duras penas, e você tem que fazer para você mesmo, senão, parceiro, você vai passar uma vida não sabendo o que você gosta, os seus limites. Aí começa o processo de autoconhecimento, né? Vamos encarar um pouquinho sobre autoestima. Eu acho que é um caminho bem interessante para você poder cursar, exercer o caminho de se amar. Né? Às vezes, tudo muito subjetivo, para quem é didático, dizer, mas eu começo por onde? Eu faço o quê? O que é autoconhecimento? Se for tudo isso, colocar essa pilha na cabeça, e a gente não tiver um passo a passo, a gente não sabe por onde começar. Então eu vou ser audacioso aqui e vou já discriminar música. Eu acho que música é um negócio excepcional. Tanto para quem quer desenvolver uma brincadeira para poder cantar, ou para quem quer tocar um instrumento, né, Robson? E daí já começa um desafio bem grande. Puxa, mas eu canto mal. Puxa, eu não sei tocar nada, né? E daí, se você não se conhece, você vai cair no caminho da aprovação, né? Pô, mas você é muito ruim. Poxa, mas você não serve para isso, né? Você não é inteligente o suficiente, né? Como foi a maioria das reprovações, você pega um primeiro instrumento, lógico. Que quando é criança, você fala, ai, que lindo, né? Quando a gente é adulto, a gente passa pelo senso do ridículo. Fala um pouquinho mais sobre autoestima e música. É um passo importante. Autoestima, olha só, vamos começar por autoestima. Como que eu potencializo a autoestima em mim? Primeira coisa, perdoe-se. Perdoe-se. Porque se você não se perdoar, olha qual é forte isso, Fernando. Se você não se perdoar, exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu tive depressão até os 40. Caramba. Então, porque eu tinha os dentes encavalados, porque eu era negro, porque eu sou, né? Porque eu sou baixinho. Então, primeira coisa para você ter autoestima, que é para você se amar, porque você só vai amar alguém, só vai respeitar alguém a partir do momento que você se ama, que você se respeita. Então, primeiro passo, perdoa-se. Libera perdão. Mas não é perdoar o outro, não é o pai, a mãe, o cachorro, o gato, é perdoar você. Olha para você. Se você tem papel e caneta, anota, coloca, pega aí hoje, né? Talvez seja a coisa mais importante que eu fale aqui hoje, Fernando. Tá me ouvindo bem? 100%. Olha só. Perdoe-se. Faz uma lista do que você precisa se perdoar. Sabe? Das coisas que você gostaria de ter feito que você não fez. Ou de coisas que você disse que você não gostaria de dizer. Libera esse perdão para você. Porque isso vai fazer com que você se sinta mais leve. Isso vai fazer com que você tenha autoestima. Faz sentido. Então pega o papel e a caneta, coloca isso.
né? Pode ser que você tenha que liberar perdão de coisas que você fez lá na tua infância. De coisas que você falou para alguém na tua infância, ou que você falou para o teu pai, para tua mãe, para o teu avô, para tua avó. Eu não sei o que é, mas você sabe. Olha para dentro de você, né? Faz a pergunta: eu preciso liberar perdão para o quê e para quem? Porque eu sei, nós da engenharia humana, nós sabemos que todas as pessoas precisam liberar perdão. Esse é o primeiro Verdade. passo, liberar perdão. Faz a lista. Segundo passo. Vamos para os passos? Bora. Não se critique. Ferramenta. Não se critique. Para, de uma vez por todas, de se criticar, de se condenar. Sabe? A gente conversa com as pessoas, a gente percebe o quanto as pessoas se condenam. Essa semana, Fernando, eu falei muito sobre isso. Se você parar para conversar com as pessoas, você vai perceber o quanto essas pessoas se criticam, o quanto essas pessoas se condenam. Parece que as pessoas elas precisam pegar um ponto negativo de algo, alguém, alguma coisa ou delas mesmas para ficar martirizando aquilo, se criticando, se condenando. A sacada é: olha para você, quais são os pontos que você tem que são positivos? O que você pode elogiar em você? O que você tem de bom? O que você pode fazer de diferente nesse dia, ou nesse momento, ou agora, nesse momento? O que você pode fazer? Então, para de se criticar, para de condenar, para de se queixar. Começa a olhar o que você tem de bom. Lembra que eu falei, Fernando, que a parada é tão simples, mas tão simples, que quando você se depara, você fala: caramba, não se critique. Para de se... Lembra da época dos escravos lá, que ficavam se chicoteando, batendo nos caras? Né? As pessoas, uma grande maioria das pessoas, elas ficam o tempo todo se chicoteando, irmão. É Faz verdade. sentido o que eu tô falando? Eu tô falando... Não. Nós temos os flashes de todas as emoções que nos atrelaram. E nós temos uma tendência a puxar mais para o negativo. Vou lembrar dos nãos, vou lembrar mais do tempo em que eu fui boicotado, daquele que me puxou o tapete, daquele que me disse uma palavra grosseira. Vou me lembrar mais desse período do que do momento atual, né? Dizendo assim, ou como os ansiosos como eu vou esperar o momento certo. Quando né? Quando eu tiver uma boa voz, eu vou poder subir um palco e cantar. Quando eu terminar a faculdade, uau, vai ser maravilhoso, eu vou estar formado. Quando eu passar chuva, poxa, eu vou esperar o sol e daí eu vou ser mais feliz. Quando a pessoa melhorar, né, o outro lado, eu vou ser mais feliz. Não é verdade? Algumas pessoas até confundem isso com egoísmo, como levantou a Márcia aqui, dizendo o seguinte: quando você resolve se amar, os julgamentos vêm quando alguém dizendo assim, acham a gente egoísta, né? Você é egoísta pelo fato de você estar se amando. Isso também é uma dependência emocional pelo fato de aprovação social, né? Eu já fui extremamente dependente de aprovação. Extremamente dependente. O que eu faço? Decide por mim aí. Se você puder resolver essa questão para mim, o fato de não gostar de problemas. Até então, a gente tem a concepção errada de que problema, nossa, é um pé no saco, isso vai me afligir, então é mais fácil ficar na caverna, ou de repente na inércia, não vai acontecer nada lá. Na verdade, vai acontecer. Porque o mundo não vai esperar você tomar a sua decisão. Alguém vai ter que fazer por você. Esse é o fato de você, às vezes, estar trabalhando num lugar que você não gosta. Esse é levantar de manhã, fazer por que eu faço o que eu faço, né?
e você só segue, aí entra bastante nesse ritmo hipnótico, né, que foi mandado Sim. pra gente. Trabalhe, vá para casa, deite e durma, não se envolva com problemas, os conflitos, viver com o outro faz parte de conflitos, mas isso não precisa ter um saldo negativo, né, Elza? Nos A bastidores ninguém gente, vê fechar o caroço, né? Mas a a gente gente tem que fecha. pontuar. Mas faz parte, a gente precisa de chegar a um denominador em comum, uma vez que a unidade, mas não Sim. é ir para o braço, é resolver a questão na hora que tem que resolver, né, professor? Vamos ao É. segundo passo, vamos focar lá. Então, o Ô, primeiro diz Fernando, assim: libera perdão. libera perdão. Libera perdão. Eu tinha dito ali antes que eu tive depressão até os 40. E, na verdade, eu tive depressão até os 30, né? Agora, hoje, nesse exato momento, eu tenho 40 anos. Então, eu digo que eu sou um gurizinho de 10 anos, cara. Que até os 30 anos eu sofri pra caramba. E se eu tô aqui hoje é porque eu sofri pra caramba e eu fui buscar aquilo que eu falei lá no início. Autoconhecimento. E não é conhecer de carro, cachorro, não, não, não. É autoconhecimento de si para si, de mim para comigo. É eu entender quem eu sou, é eu entender quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, o que eu preciso melhorar, o que me estressa, como sair do estresse, né? Que a gente vem falando Esse é o nisso mais desde o início. importante. Então, hoje eu entendo isso, né? E se você que está aí ouvindo a gente quer entender isso, quer entender as suas dores, quer entender o que te estressa, por que te estressa, como sair do estresse, como ser mais assertivo com você, vem com a gente tem essas respostas, né? Mas hoje a gente não está aqui para falar sobre isso, a gente está aqui para falar sobre o processo para você se amar, beleza? Então, olha só. Segundo passo, seja amável, gentil e paciente. Mas não com o outro. Primeiro com você. Para e pensa aí na tua última semana. Para, pensa. Reflita na tua última semana. Será que você foi amável? Será que você foi gentil? Será que você foi paciente com você? Será que algum dia da última semana você olhou para você e disse assim, ó, eu me amo? Será que em algum momento da última semana você foi gentil com você? Será que você teve a paciência de olhar para você, de se conectar com você? Percebe como que é simples, cara? Seja amável, gentil e paciente com você. Mas a gente está num ritmo hipnótico tão grande que aí, você que está aí do outro lado, levanta todo dia no mesmo horário, dorme do mesmo jeito, se alimenta do mesmo jeito, faz praticamente as mesmas coisas, convive com as mesmas pessoas e está querendo resultado diferente. Será que você vai ter resultado diferente? Não consegue, por causa que eu custei acreditar nisso. Mas dizendo assim, nós somos resultado da média das 5 pessoas que a gente mais convive. A duras penas, vamos dizer assim, tem amigos que nós amamos, mas de repente eles não são maus, não querem o seu mal. Mas de repente o mapa que eles têm para você, ele vai até um certo ponto. E como você não se conhece, a partir do momento que você quer se governar, você já não pode mais depender daquela opinião, porque você tem o direito de escolher. E um dia eu disse aqui numa live, erradamente aconteceu uma situação e você foi brilhante dizer, Fernando, não existe o certo e o errado, existe a decisão. O mais importante é a decisão. Então, quando você se conhece, você se perdoa e você tem esse start de poder voltar e dizer assim, não foi um erro, foi um aprendizado. Quando eu percebi isso, e foi agora depois dos 45 do segundo tempo, tá?
Pipoca, eu perdi muito tempo na minha vida, muito tempo. Que eu venho da geração em que diz assim, você fracassou, você é apartado. Eu acho que quando você é separado, essa sentença ela fica carregada em você. Você foi Sim. incompetente de poder conduzir família. Você foi incompetente, essas coisas que colocaram na gente por sarcasmo, ou sabe lá Deus qual que era a ideia, motivacional com certeza não era. Essas sentenças, você fica pensando e remoendo aquilo da década de 1900 e lá vai a bolinha, e você mora lá, né? Essas dores, Sim. você quer viver muito isso, dizer, não, agora eu vou, agora eu vou. É mais do que uma motivação barata, dura uns 2 ou 3 dias. Depois você volta ao estado de não querer, de se abandonar, né, Robson? Surge a Sim, sim. depressão, porque você vai viver muito aquilo. Então, quando eu li O Poder do Agora, e eu falo um pouco, eu acho que até inconscientemente nisso no meu livro, sobre as prisões mentais, e que você deu uma clareza total sobre isso, é pensar diferente. Não foi sozinho. É lógico que existem dons divinos em que a gente pode exercer, mas quando você de fato precisa de ajuda, o como ele às vezes não aparece, porque talvez os seus amigos eles são apaixonados e até amam você, mas eles não têm uma resposta fixa pelo caminho que você quer tomar, as decisões que você quer tomar. Então isso te deixa livre. A Sim. liberdade às vezes depende de saber o quem, né, Robson? Então eu lembro de nossas longas conversas em que você dá os starts e fala assim, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre uma ferramenta. Porra, é duro você ter que se abrir, pô, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Quando há identificação, realmente há identificação com os problemas. Na essência, somos todos iguais. Eu não tenho medo Iguais. de errar. Quando eu descobri isso, na essência, nós somos todos iguais. E as nossas personalidades vão sustentando para que nós sobrevivamos. Quando eu entendi a diferença entre sobreviver e viver, de fato, aí entrou o amor próprio, né? Você poder fazer uma coisa que você gosta, um hobby, descobrir algum talento que você tem que estar escondido aí, caceta. Às vezes E a, você é cantor e você não sabe, e de repente isso te faz um bem enorme. Ou desenvolver uma pintura manual, né? De repente é um caminho, não precisa ser vicioso, ele não necessariamente tem que ter o álcool. As primeiras vezes que eu fui me divertir sem álcool, tirando da velha sustentabilidade, que você tem que ter euforia, tirando que você, eu vou me libertar, libertar o cacete, você Uhum. está só se enganando. Depois da euforia vem os estágios aqui no córtex cerebral, ele vai trazer você para a depressão. E quanta bobagem você faz no caminho, né? O senso do ridículo. E quando você Sim. aprende a se divertir sem isso, isso que a gente está falando de você se conhecer, é maravilhoso, é libertador, porque daí não é euforia ou motivação barata, é transformador. Você não consegue mais voltar, né, Robson, depois que você descobre isso. É muito Sim. mágico, é muito legal. É, é pro resto da sua vida, né, cara? Você quer mais. É algo que. É uma, é uma conexão muito grande, cara. É uma Por isso que a gente adrenalina. quer levar isso. A gente quer levar isso pra todas as pessoas. Porque quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe o quanto as pessoas sofrem, irmão. A gente percebe elas fazem da vida um martírio, sabe? E a vida não é um martírio, irmão. A vida ela é boa demais, Mas cara. foi falado isso Só para que mim. Mas foi falado isso para mim. Não sei se você, eu agora vou entrar aí, independente de religião, tá? Que para você ser feliz você tem que ralar o joelho. Para bom entendedor, meias palavras bastam, ok? Que você tem que sangrar, que você tem que ceder o tempo todo. Então tem uma versão que diz assim, você recebeu um tapa, deu outra face, isso o tempo todo. Sobre a versão, foi colocada para mim, suportai-vos uns aos outros, certo? Essa palavra ela veio com peso.
tão pesado, eu não entendia o significado até poder alguém dizer para mim, vá até um dicionário e entenda a palavra suportai-vos, de suporte, Robson, de dar suporte, né? Eu venho de uma geração que foi dito assim, se você sorrir, daqui a meia hora você vai chorar. Você escutou já isso? Porra, eu escutei isso a minha vida inteira. Falei assim, não ria muito. Cuidado, não fica rindo muito, não seja muito feliz, porque vai vir uma desgraça sobre você. Amanhã você vai chorar. Caceta, e vinha mesmo uma desgraça, cara. Você, porra, ó, combinou, fechou com o que eles estavam falando. Exatamente, exatamente. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês aí que estão escutando ou não? Que tem umas coisas que foram enraizadas na nossa crença e que entrou no coração e que a gente acha que isso é certo. Não tá certo. Mentiram pra gente, tá? Sim. Mentiu pro tio. E que a gente acredita, né? Não, é isso mesmo. Sim. Eu tive a teoria da negatividade, né? A competição. Eu sempre fui das rodas do negativo. Daí eu chegava em casa, poxa, hoje eu tive um dia mal, né? O meu chefe disse isso, aquilo, não encontrei o produto, perdi dinheiro, o pneu furou. Alguém para poder ganhar dizia assim, mas eu descobri que eu tô com câncer na cabeça. Eu dizia, porra, cara, meu Deus, é uma combinação assim, dizer, quanto mais pior, melhor a gente leva um troféu que sabe lá Deus o que, a gente remói bastante isso, né? Vamos lá, uma terceira chave, professor Robson. Bora. Por favor. Pense. Conexão. Agora voltou. Ok. Agora estou ouvindo. Segue lá. Ouvindo bem? Fernando. Ouvindo bem? Eu não te ouço. Alô, alô? Ouvindo bem? Você está me ouvindo? Alô, alô? Conexão. Perfeito. Voltou? Pense com bondade ao seu respeito. Explica isso. Ouvindo bem? Ouvindo bem, Robson? Posso mandar bala? Então, beleza. Desce além. Olha só. Pense com bondade ao seu respeito. Olha só. Pensa agora. Para aí, você. Para o que você está fazendo agora. Pensa. Qual foi a última vez? Qual foi o último momento desse dia que você parou, pensou, refletiu com bondade? De você. Para com você. Será que tu fez isso hoje? Será que você fez isso na última semana? Será que você fez isso no último mês? Não fez. Pense com bondade. Pense no... Para agora, nesse momento. Para aí, o que você está fazendo. Se você tem papel e caneta, pega, escreve. Pensa com bondade na tua última semana. Nas suas ações, nas suas atitudes, no que você fez que foi legal. Naquilo que você fez que te preencheu como ser humano. Naquilo que te conectou com a tua melhor essência. Esquece o negativo, esquece. Porque quanto mais, a gente acabou de falar sobre isso, quanto mais você fala, quanto mais você ouve, quanto mais você vê negatividade, mais negatividade você atrai para a sua vida. Quanto mais você pensa com bondade sobre ti, quanto mais você enxerga aquilo que você fez que foi assertivo, aquilo que te conectou, aquilo que te fez sentir tesão
por viver, tesão por estar nesse mundo, tesão por estar fazendo o que você está fazendo. Quanto mais amor você vai ter de você para com você. Provavelmente você que está aí do outro lado está passando um filme na tua cabeça. Porque provavelmente nem na última semana, nem no último mês, você parou para pensar com bondade sobre você. Porque você está lá de novo no ritmo hipnótico. Você está lá de novo na alienação. Porque você está fazendo as mesmas coisas todos os dias. E tem uma frase que eu uso, Fernando, que é assim, ó. Todos os recursos estão à sua mão. Só que você não enxerga esses recursos. Porque você está assim, ó. Faz sentido? Faz Você sentido. está no ritmo hipnótico. Você está alienado. E o que a gente está passando para você hoje são passos para você se amar, para você se conectar, para você entender a energia, a porra toda que está aí dentro de você. Né? Então tá lá o primeiro passo. Perdoe a si mesmo. Não se critique. Seja amável, gentil e paciente com você. Pense com bondade ao seu respeito, que é o que a gente acabou de falar agora. E eu já vou pro próximo. Relaxe. Aí algumas pessoas estão assim, como assim relaxar, cara? Você não sabe como que é a minha vida, meu. Porque eu tenho empresa, eu tenho filho, eu tenho um monte de coisa pra fazer, é uma correria e aí? E aí? Sabe o que vai acontecer? Se você não relaxar, se você não meditar, se você não se conectar com você, com a tua maior essência, pode ser que aconteça de você ter um infarto, de você ter um derrame, de você ter uma parada cerebral e partir dessa para outra. Então, relaxar, algumas pessoas vão relaxar, ó, isso não é relaxar. Ah, eu vou tomar uma que eu relaxo. Não, você vai se ferrar. Relaxar é você meditar, é você colocar uma música, é você... E aí eu vou mais, Fernando, eu vou além. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo, né? Beleza. Como que você vai relaxar? Aí você fala assim, como é que eu relaxo? Não dá pra relaxar. É muita correria, é muita doideira, é muita cobrança. Dá pra relaxar. Dá pra relaxar. Sabe quando você vai relaxar? Aí ele respondeu assim, com a meditação eu perdi o medo da velhice, o medo de ficar só, o medo da doença, o medo da crítica, o medo da morte e todos os medos que eu tinha. Com a meditação, eu perdi o medo de ficar só, o medo da crítica, o medo da velhice, o medo da morte e todos os medos que eu tinha. Ok? A pergunta é, se ele perdeu tudo isso, que são os nossos maiores medos, será que ele viveu uma vida mais relaxada? Aí você provavelmente do outro lado está perguntando assim, mas como que eu vou perder esses medos? Entra de novo em engenharia humana. A gente tem as chaves, a gente tem os gatilhos. Tá tudo lá organizadinho, esperando você. Agora, até quando você que está aí do outro lado vai ficar esperando? Até quando você que está aí do outro lado vai ficar contando historinha? Existe um processo que está lá organizadinho. Existem 3 pessoas, que é a Andrea, Fernando e o Robson, que estão preparados para te ajudar a se conectar com a sua melhor versão.
com a porra toda que está aí dentro de você. E quando você faz isso, você escolhe o que você vai fazer da sua vida. Porque você vai entender um processo para você se amar, para você se valorizar, para você entender o quão grande você é. Tranquilo, Fernando? Perfeito, Robson, perfeito. E Alguém, olha só, alguém perguntou ali, ó. A Márcia perguntou assim, ó. as pessoas às Olha vezes só, elas. Márcia. Manda daí, Fernando, manda daí. Eu acho que eu entendi. Substituem um pelo outro, né? Um fracasso por álcool para esquecer dos seus problemas, maconha, outras drogas um pouco mais pesadas, eu não tive acesso, não tive curiosidade de experimentar, por medo, no início. Hoje eu entendo que isso é desnecessário. Acho que, a princípio, se você tem o entendimento de quem você é, e esses erros, quanto mais erros você cometer na sua vida, mais você vai saber de que você está acertando. Não tem como, não vai ter como você realizar alguma coisa sem ter alguns erros. Alguma coisa vai dar certo, alguma coisa vai dar aprendizado. É você observar disso de uma maneira diferente para você poder encarar e fazer o processo de volta. Então, digamos assim, são vícios, né? Hoje eu entendo. Teve uma época que a fuga era tão grande que até de futebol televisivo eu comecei a gostar. Eu entendi isso como um vício. A própria dependência de álcool, às vezes o comentário era assim: você começou com uma, duas, agora já está em 4, 5, já vai para a caixinha. Nada de errado para você que curte, beleza? Tem que aproveitar, tem que desfrutar bastante a vida. Mas se você não está no momento presente, é isso que o Engenharia me trouxe. E é isso que a próxima live vai tratar. Eu não sei quantas lives isso vai dar. A gente vai falar sobre ansiedade, tá? Fica o gancho ali. Nós vamos substituindo e isso vira hábito, hábito, hábito. Essas fugas, essas diversões, não é sobre isso que a gente está falando. É sobre você desfrutar os momentos que você tem com você. Saber daquilo que você mais gosta e talvez você queira compartilhar isso com os outros. Nunca conheci alguém que de repente tenha dispensado o Robson de uma roda de amigos, nunca dizer assim: saia daqui, você tá chato. Dizer assim, não são pessoas perfeitas, mas no momento em que a gente está propiciando ao outro um momento feliz, vale a pena você estar ali. Não que você não possa brincar, não quer dizer isso. Quer dizer que você possa desfrutar um pouco mais e transmitir a sua alegria para aqueles que estão à volta. Não precisa ser um martírio, não tem que ter de repente só aquelas coisas trágicas, né? Às vezes dizem assim: eu detesto esse papo cabeça. Mas, Robson, quantas vezes a gente já sentou uma mesa que o papo é falar mal do outro? É só o cara dizer: não, mas ele não sai dessa, mas ele... Porra, faz você, tira o cara de lá. Se você não consegue, dá um alerta para ele. Agora não, é mais fácil eu me esconder um pouco atrás da euforia que o dia seguinte, né, quando amanhecer, de repente vai um jardim mais florido, o sol vai aparecer, e tudo aquilo que as dependências da nossa expectativa, quando você vive muita expectativa e não a realidade, porra, isso não vai chegar, mano, não vai chegar. Eu já fui dessa. Quando tudo acontecer, coisa e tal, não, mas espera aí que eu já sei uma solução. Beleza, beleza, beleza. E passa aquele momento ali, pelo menos você esquece, mas o dia seguinte ele vai estar lá. Porque é muito mais sobre estar com você do que estar com o outro. Então, se eu transfiro a minha felicidade para o outro, aí você realmente vai estar sendo
subjugado, você vai passar todas as responsabilidades das suas decisões, já não sei mais quem eu sou, e tudo isso ou mais, né, Robson? Acho que é isso que você estava Sim, tentando alinhar. Eu não sei, sim, galera, sim, se a sim. gente está falando numa linguagem muito simples, mas é preciso que toque o coração para que tenha entendimento de vocês, porque senão o nosso trabalho vai por água abaixo. Sabe o que eu queria? Eu queria que vocês perguntassem. Vocês podiam colocar o botãozinho ali nos coraçãozinhos e dizer, soltassem uma pergunta. Puxa vida, isso ia ajudar pra caramba, tá? Ah, Pode perguntar, pode perguntar. é terceira. Afinal de contas, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Exatamente, exatamente. Quando eu descobri que o cara que tinha maior senso de propriedade, de governo sobre as suas emoções, que ele não dependia daquele passado, inclusive chamaram, mas você não é aquele cara lá, não é o carpinteiro, não é o filho de José, e ele pouco estava se importando com isso porque ele já tinha admitido a identidade de quem ele era. Então Sim. ele tinha um governo sobre as emoções dele. Quando eu entendi isso, que é estar presente. Isso tudo quer dizer que você tem que estar presente. Como assim presente? Ter uma percepção à sua volta. Um momento importante que o professor Robson falava sobre meditação não é muito sobre o não pensar em nada ou não esvaziar a cabeça. Quando eu identifiquei que eu estou com raiva, quando eu identifiquei que eu estou com ódio, quando eu identifiquei que eu estou com inveja, você vai dizer, porra, você sente isso? É lógico, eu sou humano, ok? Quando Nós eu, somos humanos, né? quando eu descobri que eu estou com gula, gula a partir do momento em que você está saciado, mas eu vou comer mais aquela, eu vou tomar mais aquela. Não é proibido você tomar um álcool para se distrair, mas você pode degustar sobre isso, ter uma experiência, uma história, até como empreendedor sobre isso, entender sobre vinhos é fantástico, sobre os aromas, você sentir, você perde muito isso só para ter euforia, e não é isso na verdade, né? Sim. Quando você está presente, que você tem uma percepção de, olha, eu estou sentindo raiva, ai, que legal, eu quero viver isso. Nenhum ser humano vai sair da porta para fora, porta A fora, à procura de dizer, puxa, hoje eu quero viver com raiva, hoje eu quero viver o momento mais odioso da minha vida, puxa vida, hoje eu vou errar pra caramba. Essa eu já testei. Quando você sai pra errar pra caramba, normalmente dá tudo certo, né? Sabe por quê? Porque o tal do errar, você coloca uns limites ou você, de maneira errada, na fúria, Sim, você não gosta disso, eu não gosto daquele outro, eu quero ter um dia assim. Você se propõe a ter um pouco de ira, é diferente de sim, você estar no ódio, que é não aceitar a situação que está acontecendo. Mas você não pode curtir, de repente, poxa, hoje eu vou sair, putz, eu tô afim de curtir uma dor de cotovelo, fila da puta. Não, ninguém sai com essa ideia. Mas ninguém para dizer, hoje eu tô afim de curtir uma boa vibe, hoje eu tô afim de sim, escutar um pouco música, de sentir uma entonação, uma vibração diferente, escutar uma acústica ou um solo de guitarra um pouco mais pesado, ou uma nota um pouco mais grave de algum cantor, você não presta atenção nisso. É o fato de estar presente. Então a meditação, a partir do momento que você identifica um pensamento e você aceita, se eu estou, você pode seguir os extremos, né, Robson? Se estou sim, com ódio, eu posso amar. Posso. O reloginho, um pêndulo que você pode sentir, dizer, eu posso amar. Aí você não pode cair isso para o outro, eu vou me amar. É sobre isso que a gente está tentando promover para você. Dizer, o primeiro cara que teve esse pensamento, estou odiando, mas eu posso amar, eu vou me amar, porque isso vai me fazer mal, isso vai me intoxicar. Então, vou procurar não desviar desse pensamento, mas deixar ele passar sobre você. Não vivenciar aquilo, nossa, eu me odeio, nossa, não faz sentido, não faz o menor sentido. Porque se amar é muito bom, se divertir é muito bom, você passar, irradiar uma energia diferente para alguém, poxa, é maravilhoso, você vai deixar de ser menos só, tá? Dica que eu sim. te dou. Porque quando tá chorando, tá ruim, né, Robson? Eu acho que
tem que ter amigos, você precisa de um momento de ajuda, Sim. mas não queira vivenciar aquilo que passa a ser um pouco de vítima, né? As historinhas, né? Quanta historinha Sim, você já sim. escutou na sua cabeça? Eu já contei já a historinha na sua cabeça já, né? Você brigava Muitas comigo. histórias. Faz Meu Deus do parte. céu, eu era o cara Aí dessa a história. pergunta é, Manda até lá. quando? Até quando você vai ficar contando historinha, Fernando? Hã? Eu cansei de contar a historinha, Robson. Não convenceu você, não convenceu a Andréia, não convencia mais amigos, dizer, ih, lá vem ele, né? Não, não Porque convence mais. a gente sabe, né, Fernando? A gente sabe. Todo ser humano, todos nós sabemos quando a gente está contando historinha. Sabe? Todos nós sabemos quando a gente erra, quando a gente faz algo que não foi legal. Só que poucos de nós, pouquíssimos de nós, somos flexíveis, né? Pouquíssimos de nós nos permitimos a pisar em cima do nosso ego. Só que por quê? Porque uma grande maioria de nós não temos o autoconhecimento. Eu não me conheço. Eu não me conheço. Muito subjetivo, Lembra? Robson. Eu vou ser um pouco mais profundo. Eu já tive essa Vai, dúvida e vou me fazer para você essa pergunta que eu fiz lá na mentoria. Cara, vai. como, como me amar mais? Você disse assim, libera perdão. Eu carrego uma mágoa? A maioria de nós, sim. Eu vou convidar Todos uma nós carregamos. pessoa extremamente inteligente. Uau! Olha quem entrou aqui de sopetão. Seja muito bem-vinda. Beijo grande. Oi, gente! Vocês acharam que eu não ia vir, né? Eu tava A gente estava lamentando. esperando você, minha filha. Quase que eu não chego, quase. Menina, Show de bola. você joga uma batata quente, pensa que tava quente aí o negócio. Ah, A gente é? foi não enrolando, a gente foi desenrolando. Ferveu aí o caldo, tá? Eu tô aqui só Tudo ouvindo, bom. então continua para eu pegar o fio da meada. Eu não Bora vou lá, expor, bora lá. eu não vou expor a pessoa. Só um pouquinho, André, você já entra com tudo. Eu não vou expor a pessoa dizendo assim, sinto que eu preciso me amar mais. Eu já tive essas questões mesmo depois de mentorado, ok? Ok. Mesmo depois de profunda reflexão, eu sempre sinto a necessidade de me amar um pouco mais. Eu não quero muita subjetividade, eu preciso de um pouco mais de prática. Certo, me perdoei, ok, legal. Como eu disse, se a gente se prender aos erros, você não vai estar fazendo nada. E se você não está fazendo nada, o movimento do planeta e das pessoas vai continuar apesar de você estar parado, certo? Se eu me perdoei, se eu preciso me conectar comigo, ser gentil comigo, eu acho que essa é uma questão que dificilmente a gente para uma hora às vezes é muito, né? Eu não tenho tempo, igual disse o Robson. Eu trabalho, eu levo as crianças, eu dou comida para os gatos, eu limpo o papagaio, eu vou ter que faxinar, eu vou ter que a água da lavadora soltou, né? O dia, eu sei que ele passa assim, mas você precisa, nem que for no carro, certo? Dirigindo, e eu acho que para quem dirige pode ser terapêutico, não prestar atenção à sua volta, pelo amor de Deus. Não confunda não estar presente. Você estar presente para você poder se dignar. Olha só que interessante, um caixa do... Eu vou falar, é lá do Mufato, lá da Maripá. Ele, não sei se de repente ele está assistindo ou não, ele perguntou assim, tudo bem? Eu, tudo. Então tá bom. Como é seu nome? Ele me perguntou. Eu falei, Fernando. Uau. Como foi o seu dia? Eu falei, puta Caraca. que pariu. Eu falei assim, mas ninguém me perguntou como foi meu dia, né? Isso Cara, é eu muito demorei bom. segundos para fazer uma avaliação. Eu falei, cara, eu acho que depois dessa pergunta ficou melhor. Foi legal a pergunta sua aí. Foi legal.
Eu acho que Show. foi bom, eu acho que foi top. Tô finalizando, comprando os negócios para comer, né? Acho que é isso. E como é o seu nome? Ele disse o nome dele e tal. Não, é porque às vezes as pessoas não se interagem. Mas a verdade é que quando é para nós, tudo é mais difícil de responder. Então vamos lá. De novo, se perdoe. Segue lá, Robson. Segue lá, Binho. Ó, Vai lá, Robinho. primeiro passo, perdoa a si mesmo. Não se critique. Seja amável, gentil e paciente contigo. Pense com bondade sobre você. Relaxe, a gente parou ali no relaxe, medite, né? E a gente falou sobre como relaxar. E imagine que é o processo não, o passo 5 desse processo. Imagine, visualize o que você quer. Sabe por quê? Imagine. Você vai ter que imaginar. Visualize o que você quer. Porque uma grande maioria das pessoas, uma grande maioria de nós, a gente pensa no que a gente não quer. E aí Verdade. vem a lei da atração, né? A lei da atração, ela é muito, muito, muito sorrateira. Quando a gente pensa no que a gente não quer, logo a gente atrai o que a gente não quer, né? Eu sempre digo... Porque o universo não entende o sim ou não. Ele entende só aquilo. Uhum. Então, o grande segredo, e eu falo para as pessoas, cara, o que você quer? O que você quer? Para de perder tempo com aquilo que você não quer. Começa a pensar no que você quer. É a mesma coisa quando a gente pergunta para os mentorados no processo de mentoria. O que você gosta? Aí a pessoa responde para você algo que você não perguntou. Ah, é mais fácil eu dizer o que eu não gosto. Mas não foi essa a pergunta, né? Muda todo o sentido do que a gente gostaria de saber. A gente veio nessa linha, André, né, dizendo assim, ó, dos 98,2, que uma grande maioria das pessoas está no negativo. E quando a gente vem com o positivo, por isso que a gente fala assim, as pessoas falam, cara, eu quero você lá comigo, eu quero, vai lá na minha casa, vai lá tomar um café, vai lá me visitar, porque ela tá, uma grande maioria do tempo, com as pessoas da negatividade. E quando a gente chega num ambiente, né, o Fernando, a Andréia, o Robson, a gente, de uma certa forma, a gente muda aquele ambiente, porque a gente está no positivo, entende? Então a gente não permite a negatividade naquele ambiente onde a gente está. É porque a gente está pensando no que a gente quer, não no que a gente não quer. Exatamente, caramba, saiu uma ferramenta. É isso aí. Bomba, é simples, é descomplicado, né? Igual eu falei, eu vou sair hoje, eu quero sentir uma enorme emoção com ódio. Porra, não faz sentido. Nossa, eu quero curtir a minha vingança. Porra, não faz sentido, cara. Na verdade, porra, eu vou sair, olha. Eu quero dar aquela trombada no carro e quero descendo a porrada nele. Não, né? É lógico que você não quer isso. Mas a mente de um sabotador, de um ansioso, como foi a minha, cara, toma cuidado que você vai bater, 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 toma cuidado, cara. De repente não vai acontecer, mas olha, arrepia, porque é assim, ficam uns avisos idiotas daquilo. Então, se eu sento, e aí eu acho que agora eu consigo explicar melhor, e vejo, e não é uma analogia, onde que você pode meditar? O tempo todo você pode meditar, né? Você vai dizer assim, não, isso não vai acontecer, eu podia ter dito isso, mas isso é negação. Hoje eu sento ao volante e só assisto de longe, assisto essa emoção, porque eu sei que minha mente ela é uma sabotadora. Mas eu procuro, igual você falou no passo 5, uma visualização de eu chegando simplesmente ao lugar, e isso acontece.
Depois disso, eu desço do carro, visualizo eu com uma brincadeira, algum sorriso diferente, alguma palavra melhor. Olá, bom dia, olá, que dia lindo. Como é que você está? Essa pergunta, ela é matadora, né? Como é que foi? Como está sendo sua manhã? Dormiu bem? Né? Igual teve um cliente construtor e essa chave, eu vou passar para vocês de graça, tá? Eu paguei R$ 200 para mim ter ela, mas eu vou passar para vocês de graça. Um construtor chegou para mim, ninguém quer comprar, porque ninguém está construindo, porque o ferro está caro, porque o cimento está caro, porque o sol não nasce, está chovendo, os pedreiros estão cobrando 2 vezes, 3 vezes mais. E tinha acabado de sair no Jornal do Oeste que Toledo estava em 36% em atividade maior em construção. Porra, eu lembro de ter fotografado isso para me dar essa boa notícia. Eu falei, cara, mas você tem alguma coisa de errado com você? Porque olha aqui, ó, 36%, tá marcando aqui. É só você que tá na contramão, parceiro. Pô, deixa eu ver isso aqui. Começou a ler. Rapaz, aqui deu um... Eu acho que é mesmo. Respirar, igual você falou, mudar a energia de um lugar. Né? Rápido, né? Então, assim, eu quero entrar um pouquinho falando sobre o tema da live, né? Eu sei que eu cheguei por último, já tô querendo sentar na janela, parceiros, desculpa. Nunca. A gente só tava aguardando o seu lugar. Pessoas, eu preciso de... Então, gente, nossa live tá caindo o tempo todo. Acho que o Instagram não tá indo muito com a nossa cara hoje. E eu entrei aqui para que a gente possa finalizar a nossa live, para não deixar vocês aí, né, à deriva, como a gente fala quando não finaliza alguma coisa. Então, assim, eu acredito que o Robson não vai entrar, o Fernando não vai entrar, mas eu precisava passar aqui para falar para vocês que a prática do amor próprio, ela começa aqui dentro, começa na sua escolha e na sua decisão. Então, por favor, quando amanhecer o dia e você perceber que você abriu os seus olhos, se encontre consigo mesmo. Agradeça muito ao Criador por ter te permitido estar novamente com os olhos abertos e poder contemplar as maravilhas desse mundo ali fora, poder estar ao lado das pessoas que você realmente ama e você quer perto de você. E seja essa pessoa na vida das pessoas que te rodeiam, que traz raízes para que os outros também queiram frutificar ao seu redor. Eu sempre digo que a gente precisa se esparramar, né? Esparramar o nosso jeito, esparramar as nossas atitudes, esparramar tudo que transborda na gente, deixar um legado. E o legado, ele não faz sentido se você não tiver amor, porque a base de tudo é o amor. Então transborde amor, seja o amor, mas não seja bobo, nem boba. Porque se amar não quer dizer, e amar ao outro, não quer dizer que você é capaz
capacho de ninguém. E não quer dizer que você também tenha que falar amém para todas as pessoas que te rodeiam. Amar-se significa que você dá muito valor a quem você verdadeiramente é. Que você dá muito valor à sua família, à sua linhagem e a todas as pessoas que te rodeiam. Amar-se é conseguir contemplar a beleza mesmo aonde tenha defeitos. Amar-se é conseguir enxergar que você é completo, mesmo que você esteja se sentindo a caca do cocô do cavalo do bandido, né? Mas tem dias que a gente não vai estar de bem com a vida. Só que tem dias que a gente vai estar muito bem. Então, que tal fazer um equilíbrio nessa questão do amor e transbordar o que você tem de bom? Vai ter um dia que você vai querer explodir? E não tem nada de errado com isso, porque nós somos humanos e a gente precisa extravasar. Ainda mais quando eu não tenho uma válvula de escape na minha vida, né? Só que não se faça de tapete para que o outro entre, limpe os pés, te faça de capacho e saia sem acrescentar nada de bom na sua vida. Você é muito melhor do que isso e você consegue se enxergar sim, com as suas preferências, com as suas dificuldades. E conforme você for praticando esse hábito de escolher como você quer estar, isso vai se tornando algo tão natural, que você não vai nem perceber quando a sua chave virar, tá bom? Então fiquem todos com o Criador, tenham uma noite maravilhosamente boa de descanso. Que Deus abençoe a todos e obrigada por estarem aqui nessa nossa live, mesmo com esses tropeços e esses percalços, tá bom? Um beijo para todo mundo, em nome da equipe do Engenharia Humana, para finalizar essa live falando sobre o amor. Ame-se, desenvolva-se. Fique com Deus. Até mais.